Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá pessoal, tudo bom com vocês aí? Eduardo Alves está falando. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a doutrina espírita, né? Já falei algumas vezes, né? E eu gosto muito de conversar sobre a doutrina espírita, né? E o Livro dos Espíritos é um dos meus preferidos, que segundo a introdução do Livro dos Espíritos, ali está a doutrina espírita, né? Está contida a doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Então eu gosto muito de filosofar, de conversar, de estudar, de trocar ideias, né, sobre as perguntas e respostas, né? Então que Jesus nos abençoe, nos conduza, né, nessa conversa, né, online. A conversa online é um pouco mais fria, né? E eu gosto de interagir, mas essa forma também é uma oportunidade para aqueles que estão em casa, que não podem ir até a casa espírita, também estudar um pouco, né? Então nós vamos conversar sobre isso. Essa parte do Livro dos Espíritos, que fala das intervenções dos espíritos no mundo corporal, começa lá na pergunta 446, mais ou menos, né? E vai por aí. Nós já estamos aqui estudando, vamos falar hoje da 536 a 540, né? Falar sobre a intervenção dos espíritos na natureza. Então é uma gama muito grande dessa intervenção, porque essa intervenção ela acontece o tempo todo na nossa vida. Não só naquela intervenção pessoal, né, que a gente tem na própria pessoa ali particular, naquela situação em particular, mas também, né, nas coisas em volta da gente. Muitas vezes a gente não percebe, mas Deus usa, né, tudo o que for possível, né, de ser usado para poder alcançar os objetivos da divindade. Então essa possibilidade da gente estar envolvido em algumas atividades, né, muito mais assim, gerais, né, para um resultado muito mais geral, é muito grande. Então nós vamos ver isso um pouquinho. Aquela famosa pergunta 459, né, que as pessoas se assustam muito, né, que fala sobre a intervenção dos espíritos no nosso pensamento, né? Muita gente fica arrepiada com aquela pergunta, que fala assim: influi os espíritos no nosso pensamento, nos nossos atos? Aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então, no geral, né, influi muito, mas são eles que nos dirigem, que são eles que nos intuem. Então nós somos, muitos passam essa visão, né, essa ideia de que nós somos conduzidos pelos espíritos, nós somos manipulados pelos espíritos, né? E na verdade não é bem isso. Aqui na sequência das perguntas, tem uma pergunta que desfaz um pouco essa visão de que a gente é controlado pelos espíritos, que é a 466. Sempre quando eu falo na 459, eu também falo, né, na 466. Tá? Lá na 466 eles perguntam: por que permite Deus que espíritos nos excitam ao mal? Aí vem uma longa resposta, mas ela é interessante. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé, né? Em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então eles usam esses espíritos, né, para ver se a gente está firme na fé. Como espírito que és, que nós somos espírito, tens que progredir na ciência do infinito.
Né? Lá na pergunta 132 não fala que a gente vai chegar à perfeição, então a gente tem que, né, chegar nessa ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocar no bom caminho. Então os Espíritos estão explicando que a missão deles se coloca nós todos no bom caminho. Desde que sobre ti atua influências mais, é que as atrais desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejas praticá-lo. Né? Então, esses espíritos inferiores correm para te auxiliar no mal. Né? Já que você está atraindo eles te olha, estou aqui, quer praticar o mal? Estou aqui para ajudar. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para praticar o mal. Se fores propenso ao assassínio, por exemplo, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no ritmo deste pendor. Né? Então a gente olha o pensamento, cuidado com o pensamento, né? Lá no Lei da Liberdade, fala a maior liberdade que a gente tem é do pensamento, mas isso é como diz aqui nessas frases decoradas, né? O pensamento é uma faca de dois gumes, porque tem hora que a gente está pensando errado, né? E aí pode atrair, né? Então, eles têm essa capacidade, né? Então, se você pensar no assassino, por exemplo, vai ter uma nuvem de espírito para te auxiliar. Mas outros também te cercam. Lembra lá que a gente tem também o anjo da guarda? Nós temos nossos espíritos protetores. Então, outros também te cercarão, né? Reforçando-se você para influenciar e para o bem. O que reestabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então tem aquele grupo, né, que faz você imaginar e pensar, nesse caso de exemplo da pergunta 466, num assassinato, tem aquele grupo que vai te orientar, né, para você achar a melhor forma de assassinar alguém. Mas tem o anjo da guarda, tem os espíritos protetores, tem a mãe orando, tem a sua consciência, né, que vai te alertar que isso está errado, não se pode fazer isso. Então, há esse equilíbrio segundo os espíritos. E aí o Senhor, né, nós, né, o ser humano, é o Senhor dos atos. Então não é porque ele desconduz que vai fazer. Então tem os dois lados. Aquele desenho que existia antigo, né, bem bonitinho, do anjinho e do diabinho na nossa cabeça. Exatamente isso. E aqui um comentário de Kardec: é assim que Deus confia a nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Né? Então, é assim que Deus coloca, tá tudo bem, eles influenciam para o mal, lá na 459, mas também tem nossos guias protetores, nossos anjos da guarda, que falam assim, isso está errado, e tem sua consciência. Né? A infância é para isso. Né? Que a gente vai lá na evangelização, os pais vão ensinando a parte moral, né? Aí tem um choque aqui. Quem decide? Você decide. Né? Então essas influências dos espíritos no plano material são muito grandes, e é normal isso. E no caso que a gente está hoje como aprofundando um pouco mais, que é com relação aos fenômenos da natureza, né? Sempre dessas vem através das histórias, né, essa quantidade de deuses, né, tudo que vinha assim diferente, né, quem conseguia fazer um controle do vento era Deus do vento, né, quando tinha um fogo, o Deus do fogo, o Deus da água, Deus da plantação, né? Então tinha quantidade de Deus muito grande no nosso planeta, né? E isso é característica de um planeta ainda em desenvolvimento, saindo da parte de primitivismo, né? Parte de expiações e provas.
nos mundos superiores essa ideia vai diminuindo a quantidade, né, desse pensamento desses deuses, né? Então, a gente sempre ouviu falar na criação de deuses, alguns são bons, outros são maus, né? E alguns desses deuses são envolvidos com a natureza, né? Então, não tem como a gente... Não é uma infinidade de deuses, né? Eu vou tentar falar de algum deles, né? Não, aqui no caso, eles chamam de deuses, mas são aqueles seres diferentes, que parece que têm um poder sobre a natureza, né? Então, eu vou falar sobre alguns deles, para a gente saber que isso não é a doutrina espírita que criou essa situação dos deuses. Já existe essa situação há muito tempo, né? Então, aqui, por exemplo, ele fala de duendes, né? Quem já não ouviu falar em duendes, né? Então, os duendes são entidades fantásticas das lendas bretãs, né? Eles eram brincalhonas, amigáveis, com capacidade de atravessar paredes, olha lá, teletransportar objetos e pessoas, dotadas de alta velocidade. Então, duendes, sempre ouvimos, né, que existem esses duendes, né? Essa capacidade de atravessar paredes, se transportar, de mexer nas coisas, né? E já ouviu falar também de gnomos, né? Gnomos, né? G mudo, gnomos, né? Esses gnomos são representados como... são pequenos, né? Eles eram representados como pessoas de estatura bem baixa, né? Pequenos humanoides vivendo sobre a terra, em minas, em ocos de tronco de árvore, né? Onde guardavam seus tesouros. Isso está aí na parte artística, na parte... nessas partes das artes, né, das histórias. Nossa, história em quadrinho a gente vê muito, né? Histórias infantis também a gente vê muito. Essas entidades, ninguém tirou isso do nada. Isso realmente tem uma razão de ser, né? Então esses gnomos tinham essa predileção por tesouros, essas coisas todas, né? Estava sempre andando num buraquinho dele, na árvore, no tronco, né? E o que são fadas também? Tá aí a Sininho, né, que são fadas. Falei em fada, lembrei da Sininho, né? Fada cuida das flores, dos frutos, né? Tudo que é ligado à terra, né? Assim, tem a mãozinha da fada ali, né? Então, é outro tipo de espírito, né, que, como não se conhecia todo esse detalhe da doutrina espírita que está explanando para nós, a gente tinha essa associação por esses entes, né? Tem também os elfos, né, que é o gênero do folclore, né? Eles são sensíveis, de longa vida e de imortalidade, com poderes mágicos de curar pessoas, né? Da divindade maior da natureza e da fertilidade. Esses são os elfos. Então, quando a gente vê filmes assim de época, né, como O Senhor dos Anéis, né, e esses outros desse tipo, né, a gente vê essas figuras muito nos filmes, né? Tem as ondinas, as sereias. O que é uma sereia? Vivem em lagos, mares, né? É um imaginário místico folclórico, essa capacidade, né, desses seres ser um ser humano, né? Então, tudo aquilo que era diferente, que está ali na água, que vinha das profundezas dos mares, né, criava esse imaginário, né, das sereias, das ondinas, né? E a gente tem que... Ele sempre tem, né, essa capacidade, essas entidades, de mexer, né, de atuar nos quatro, né, das quatro essências da Terra, né? O fogo, a terra, né, que o fogo em estado de plasma regente, ele faz o regente do reino mineral do verão e da lua nova. A terra, que é um estado sólido, regente do reino vegetal da primavera e da lua crescente. Tudo isso está associado a essas entidades, né? O ar, estado gasoso, regente do reino animal do outono da lua minguante. E a água,
estado líquido e regente do reino humano do inverso da lua cheia. Todas essas reflexões faz a gente associar, né, também e fazer uma analogia com relação à matéria do espírito, né, que chama de quinta essência, né? Então nós temos essas quatro aí, né, fogo, terra, água e ar, né, e esses seres atuavam nessas quatro essências. E aí o espírito, que é um ser à parte, né, é o chamado quinta essência, né? Então essas histórias, esses estudos, não foi o espiritismo, né, que inventou esses itens, né, essa matéria, né? Isso já vem de anos, de séculos. E aí a gente está aqui, o espiritismo veio muito mais, né, para ajudar, para esclarecer, né, tirar o véu, como diz Kardec, né, tirar o véu das coisas, e a gente vai se ligando. Aquilo que parecia uma magia começa a ter um sentido mais natural dentro do espiritismo, né? Então, seguindo aqui, né, nós estamos falando da ação dos espíritos no fenômeno da natureza. Na pergunta 536 ele fala o seguinte: são devidos, né, às causas fortuitas, ou ao contrário, tem todo um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, né? Então, o que são fenômenos da natureza aí, né? Será que é por acaso que acontece isso? Ele já aqui está perguntando, isso aí é fortuito, é por acaso? Como diz hoje na gíria, é de graça, né? E eles respondem que não. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, esse fenômeno da natureza, né, não existe nada que não tenha utilidade. Tudo tem utilidade, mesmo que seja ruim, mas tudo tem utilidade. Então ele diz aqui, não tem nada, não tem razão. Tudo acontece, né, sempre com a permissão de Deus. Tá? Aí eles vêm a subperguntar: objetivam sempre o homem esses fenômenos, quer dizer, esses fenômenos que acontecem, que não são fortuitos, ele sempre está em relação ao homem, né? Aí os espíritos respondem: às vezes tem como imediata razão de ser o homem, né? Então às vezes tem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza, né? Então, às vezes, é necessário ter uma intervenção, a gente chama de intervenção natural, né? A gente vai ver isso muito lá na lei de destruição, quando fala sobre leis morais, né? Ali por volta da pergunta 740, por ali, ele vai falar sobre isso, né? Então não é fortuito, né? Ele tem sempre um objetivo. As coisas de Deus têm sempre objetivo. A sua pergunta B, ele fala assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto como em tudo, né? Então ele concorda e vai continuar a pergunta. Porém sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Tudo bem. Perguntamos se algum desses, né, entre esses espíritos, não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir, né? Será que eles entram em um determinado momento só para acalmar? Calma, tem uma tempestade, calma. Ou agitar, precisa de uma agitação, né? Ou ele mesmo dirigir. Os espíritos, lógico, né? Aí Kardec responde: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, Deus está sempre usando o ser humano, Deus está sempre usando os espíritos, né? Dentro daquele momento, né, de modificação
das situações terrenas, né? Então, além dessa modificação do ser humano, também tem a modificação do planeta. E essa modificação é dirigida, tá? Não é por acaso. A gente vai falar dos terremotos ou tsunamis, né? Que são oriundos daquelas placas, né, tectônicas, mas aquelas placas foram criadas daquela forma com algum objetivo, né? Então, tudo tem objetivo na lei de Deus, né? Tem um espírito chamado Miramês, que ele faz algumas questões, alguns comentários, eu acho interessante. Um deles ele fala assim, sobre essa questão. Os fenômenos da natureza, por exemplo, as erupções vulcânicas que chegam a soterrar cidades, como no caso de Herculano e Pompeia, na Itália, são agentes das provas coletivas das criaturas que ali perecem, né, que ali morreram, mulheres, crianças e até animais, sendo que esses animais, né, não tinha nada a ver com as provas e expiações, mas, né, eles estão em um processo de despertamento. Morreram bilhões de animais, né, todos eles pela alta temperatura, né, das águas, porque ali o vulcão, né, sai aquele líquido super quente, né, e mata ali peixe, ou qualquer coisa que tenha no mar, naquela área ali, são mortos, né. As cinzas irradiam calor que ultrapassa o raciocínio dos próprios homens de ciência da época. Morreram igualmente muitas pessoas do campo que não participavam daquelas bagunças que existiam, né, em Roma, né. Tudo isso foi programado, segundo Miramês, por elevados espíritos agentes de Deus, para dar cumprimento às leis da justiça e ao processo de despertamento das criaturas. Aí a Bíblia, né, a gente quando vai olhar a Bíblia, a gente vê que ali a Bíblia tem uma forma, né, tem uma forma de contar aquela situação, né, que teve naquela localidade de Pompeia, né, quando teve esses famosos desastres, vamos dizer assim, esse desastre. A 537. A mitologia dos antigos, que fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que considerava os espíritos como divindade, né? Representava esses deuses, em letra minúscula, lógico, ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outro de presidir o fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença totalmente destituída de fundamento, né? Está perguntando se naquela época, lá atrás, né, essas situações, né, era verdade ou não é? Ou não é verdade? Tem fundamento isso? Os espíritos respondem. Tão pouco destituída é de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Então não tinha a profundidade do conhecimento, né? Então aquela forma de ver antiga, né, ela não tem fundamento, ela é destruída de fundamento. Então nós podemos perguntar: poderá então haver espírito que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Né? No interior da Terra é o terremoto, né, que às vezes dá 8 quilômetros para dentro da Terra, né? Os espíritos respondem: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos, dirigem de acordo com a atribuição que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer, nem tudo a gente sabe, nem todos os espíritos podem passar para a gente, porque a gente tem uma capacidade limitada, né, de entendimento. Por isso que a gente cria essas figuras das fadas, de kimonos, né, para poder associar essas coisas, né? Então os espíritos é muito sincero aqui, olha, mais na frente vocês vão compreender melhor, né?
Então, existem os espíritos de natureza de trabalho, cujo trabalho é preservar a vida estuante de toda parte. E eles devolvem os homens a soma da devassidão que a ignorância impulsiona, né? Então, os espíritos, ele têm essa capacidade também, né? Então, os espíritos, eles têm essa incumbência de nos trazer essas verdades, né? Que muitos de nós ainda, né, duvida. Então, o livro dos Espíritos pega essa parte, né, do fenômeno da natureza para desmistificar, né? Então, essas coisas existiram, de fato, existiram e existem, porque eles faziam essa visão assim, né? Não tinha informações, né? Então, isso foi criado dessa forma. 538. Forma categoria especial no mundo espírita. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza serão esses à parte ou os espíritos que forem encarnados como nós. Então, todos esses espíritos que controlam esses fenômenos da natureza é uma galera, né, desculpa o termo, uma galera à parte, né, que são superiores e tal, ou é um espírito igual a nós, né? E os espíritos respondem: que forem igual a nós e que serão. Que foram encarnados igual a nós e que serão também. Subperguntar: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Será que para participar desses movimentos da natureza, né, que Deus usa esses espíritos, será que são só superiores ou também inferiores? Os espíritos respondem: isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos, como também entre os homens, né? Então, aquele que tem incumbência, né, como nos homens, de administrar uma empresa, né, esse espírito, ele tem uma capacidade maior, né? E aquele que vai executar o trabalho básico, né, mais simples, também tem a capacidade dele para executar aquela tarefa. Então, cada um tem sua tarefa, como ele está explicando aqui, assim como entre os homens, né? Cada um tem uma hierarquia. Na parte espiritual também tem. Tá legal? Na 539, a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-lo? Então vem uma tempestade. Será que é um só espírito que consegue fazer aquilo? Ou vai ter que reunir um bocado de espírito para poder fazer? Aí os espíritos respondem: reúne-se em massas inumeráveis. Reúne-se em massas inumeráveis, né? Aí eu pedi aqui a ajuda Miranês, ele nos ajuda informando o seguinte: os ventos são como que o sopro de Deus para a renovação da atmosfera. Eles são guiados por inúmeros espíritos, muitas falanges de entidades, sob a direção dos engenhosos, ou dos engenheiros, né, siderais, que conhecem todos os fenômenos e sabem guiá-los para determinados objetivos. Deus está atento a todos os movimentos da vida da criação, né? Então, as tempestades, segundo Miranês, são forças renovadoras que limpam a atmosfera, para que a vida se expanda com mais segurança. E os espíritos encarregados disso sabem dosar seus valores, de modo a servir a humanidade, né? Então, aí no exemplo da natureza, né, da tempestade, né, esse grupo, né, tem um coordenando, né, né, que está ciente do objetivo daquilo, e os outros estão executando.
E todos eles têm uma certa limitação. Eles não sabem o objetivo total. Eles sabem o objetivo dele. Só aqueles espíritos superiores que sabem qual é o objetivo maior, né? E assim, hierarquicamente, vai subindo, né? E somente Deus sabe o objetivo total daquela situação. Tá certo? 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando, né, do livre-arbítrio ou por efeito distintivo ou irrefletivo impulso. Né? Então ele sabe o que está fazendo, ele tem certeza do que está fazendo, ele conhece aquilo que ele está fazendo. Né? Aí os espíritos respondem. Uns conhecem, outros não. Estabelecemos aqui uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos? Julgas que não há ali um fim providencial? Que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então se a gente pudesse viver vários séculos, né, acompanhar a mudança da Terra em vários séculos, a gente ia ver que tudo é natural. Não foi essa montanha que nasceu aqui. Aquilo é uma mudança, né, com as forças da natureza de séculos e séculos. Construção de rios, né, riachos, mares. Né? Entretanto, são animais que de ínfima ordem que executam essas obras, que ele está falando aqui da ilha, né? Provendo as suas necessidades sem suspeitar de que eles são instrumento de Deus. A gente vê o coral, por exemplo, né? Eles atuam ali e formam ilhas, tá certo? Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida. Antes que tenham plena consciência dos seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Né? Eles são agentes daquilo e inconscientemente estão atuando. Primeiramente executam, mais tarde, usando suas inteligências, já havendo alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então há uma hierarquia, ele vai tendo aquela experiência e vai subindo na hierarquia espiritual para aumentar a capacidade dele atuar em um âmbito maior. Né? Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o ato primitivo até o arcanjo, que também começou por ser um ato. Admirável lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. Então ele está explicando aqui nessa última pergunta que a beleza da inteligência divina é que tudo se encadeia, né? Tudo se encadeia. Tudo tem um objetivo bom. Tudo tem um objetivo especial. As pessoas não percebem. Né? Como eu falei ali dos corais, né? Os corais não percebem que eles estão atuando no negócio, na formação do novo local. Né? Quando tem um vulcão, né, entra em erupção, né, a lava que vem constrói novos bairros, novas terras. Né? Quando tem por exemplo, temporal, aquele local atingido pelo temporal tem uma readaptação local, naquele local ali. Então tudo tem utilidade, né, no progresso da humanidade. E é assim que os espíritos atuam. Né? A gente, sem perceber, né, a gente, lógico, agora depois do estudo a gente vê que a gente percebe, né, mas enquanto a gente não estuda, a gente está vendo que as coisas vão mudando, e de repente surgiu aqui uma nova montanha, aqui um novo riacho, a gente não percebe, mas o mundo está sendo modificado.
tudo com a permissão de Deus e com o uso, né, dos espíritos em trabalho, né, trabalho produtivo, né. É uma matéria muito interessante, né, e a gente pode mais na frente aprofundar os estudos, né. Interessante que hoje tem um estudo na UNELD, que eu faço a aula do Livro dos Espíritos, né? Então, interessante a gente trocar ideias, né? As pessoas têm dúvida, a gente vai respondendo e vai crescendo também, né, no conhecimento. Então, agradeço muito, tá, a pessoa aí do Amadeu Ferretti por essa oportunidade. Estarei aí agora, né, no mês de outubro, né? Setembro acho que não, mas no mês de outubro estarei de volta aí conversando com vocês, tá bom? Que Jesus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos conduza e nos dê sabedoria, né, para a gente ser essa ferramenta de integração do mundo espiritual, do mundo material, para o desenvolvimento do reino de Deus. Muito obrigado por tudo, Kardec, obrigado, Jesus. Muito obrigado, espiritualidade amiga, por nos conceder esse privilégio de ter na nossa vida a doutrina espírita. E assim seja. Graças a Deus.